Boa noite. Boa noite aos amigos internautas que vão estar assistindo em outro horário. É uma alegria enorme estar aqui com vocês de novo, fazendo o que eu mais gosto, que é estudar Espiritismo. E eu queria pedir a vocês duas coisas. Primeira é presença, que a gente esqueça tudo que está lá fora. Esqueça o celular, esqueça o WhatsApp, esqueça as notificações. E consciência, que quando a gente está presente, a gente consegue estar consciente. E com isso eu consigo levar a mensagem e ela vai chegar a vocês com mais facilidade. Nós temos muita coisa interessante aqui, eu vou tentar ser objetivo para a gente atingir o maior número possível de perguntas. Tá? Então eu vou começar com por que e para que ser espírita. Para mim é uma pergunta fácil de responder, mas a resposta é um pouco longa, mas eu vou falar assim mesmo da forma que eu acho melhor, para a gente ver o sentido que tem a gente estar aqui hoje, né? Eu vivi muitos anos da minha vida ligado a uma determinada religião e sofrendo muito, durante muitos anos. Sofrendo por quê? Primeiro que o sofrimento é mais uma opção, né? Mas eu não tinha resposta das minhas dúvidas, eu não conseguia entender tanto o mistério, eu não conseguia encaixar a minha forma de pensar com o que vinha imposto para mim. E quando eu cheguei aqui nessa casa que eu digo, na casa espírita, há uns 15 anos atrás, eu vi muito cético, porque eu sempre fui muito cético, eu sempre fui ligado à ciência, eu sempre fui ligado àquilo assim, se não tem prova para mim não serve, não tem que ter mistério, nada disso. Eu cheguei aqui igual um pinto no lixo, totalmente por fora. E a partir do primeiro dia que eu vim, gente, foi uma coisa absurda o que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar e nunca mais parei. E cada vez que eu abro uma porta, tem outra porta depois daquela. Porque aqui, dentro da nossa casa, dentro do que o Espiritismo nos traz, a primeira coisa que me clareou, aqui não tem mistério. Tudo que vocês imaginarem de dúvida sobre vida, sobre morte, sobre evolução, tudo aqui tem esclarecimento. Eu costumo dizer que, para mim, o grande mistério é Deus. Porque Deus é eterno. E o nosso equipamento mental, a nossa inteligência é muito curta para entender um ser que é eterno. Nós não somos eternos, nós tivemos começo e não teremos fim. Nós somos imortais, espíritos imortais. Deus não. Deus é eterno. Então Deus não teve começo e não terá fim. Por isso que para mim isso ainda é um mistério. Mas não é porque é um mistério a existência de Deus que eu deixo de acreditar nele, porque senão a coisa não tem sentido. E todo esse conhecimento, ele veio iluminar o meu caminho. E fazer com que eu tivesse um consolo muito grande com as vicissitudes da vida, com as dificuldades que a gente enfrenta na vida. Tudo passou a ter sentido. E aqui também eu conheci a verdade sobre Deus. Eu vou contar um pouquinho para vocês, que acho que é muito interessante. Deus não é aquele velhinho de barba, sentado numa cadeira, com tridente na mão, julgando todo mundo. Isso é um absurdo, isso não existe. Deus é um ser soberanamente justo e bom, a inteligência suprema, como está no Livro dos Espíritos, a causa primária de tudo é Deus. E Deus, por ser essa infinita bondade, essa infinita misericórdia, não criou o mal. Foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu aqui. Deus, por ser essa infinita bondade, essa infinita justiça, não condenou o seu Filho Jesus ao martírio, ao sofrimento, à tortura e à morte. Não aconteceu isso. Então, aqui nessa casa, a gente foi compreender quem de fato é Deus. A infinita misericórdia de Deus, a infinita bondade de Deus. E isso é um dos porquês que mais me afetou aqui na casa. Uma outra coisa que também foi muito importante para mim, o verdadeiro Jesus Cristo. É aqui na doutrina espírita que a gente conheceu o verdadeiro Jesus Cristo. Aquele ser iluminado que veio à Terra não para morrer por nós,
Jesus não se sacrificou por nós. Jesus fez uma escolha de cumprir um papel que lhe foi proposto. Então nós não temos que reverenciar a morte de Jesus, nós temos que reverenciar a sua vida, as lições que ele deixou para nós. Tudo isso, gente, eu fui aprendendo aqui na casa, fui aprendendo com a nossa literatura, com os livros, com os estudos, com as palestras, com os programas igual esse aqui. Isso tudo é um grande consolo. E uma outra coisa que eu acho assim, fascinante também na doutrina espírita, é que as coisas aqui não ficam só na teoria. A gente está aqui estudando, temos que estudar, temos. A maior motivação que existe é estudar espiritismo. Mas a prática também acontece. E essa prática, ela se revela na reunião mediúnica, que é onde existem aqueles espíritos em sofrimento, que a gente dialoga com eles, a gente conversa com eles. E não conversa, eu tenho medo de espírito, tem que ter medo de nada. Lá é uma questão técnica, é realizada num ambiente seguro, com pessoas treinadas e com a missão de caridade de atender aqueles espíritos, trazer a eles uma palavra de conforto, de carinho, muito sofrimento, muita coisa pesada e encaminhar para uma vida melhor. E fora isso, para a gente não alongar muito, as nossas obras são fantásticas, gente. São fantásticas. As obras espíritas são, assim, o Chico, por exemplo, ele escreveu 412 livros. Tem cada um mais espetacular que o outro, sem contar 5 obras básicas nossas, né? O Livro dos Espíritos, os outros 4, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, qual outra? Bom, e também vários outros tipos de obra que a gente pode estudar mundo afora, né? E agora, para quê? Para viver melhor. Para que ser espírita? Para viver melhor, para ter mais entendimento da vida, para buscar a verdadeira felicidade e entender a verdadeira plenitude da evolução espiritual. Esse conjunto de coisas eu falo com a maior alegria, porque eu descobri essa porta. E o que a gente faz aqui hoje, e vários dias, é querer passar essa mensagem para vocês. Daqui a pouco nós vamos falar de sofrimento, e aí nós vamos ver por que o espiritismo, ser espírita, viver o espiritismo, estudar, praticar a caridade e viver a doutrina espírita nos traz consolo e alivia a dor e o sofrimento. Então é isso. Quem quiser buscar esse tipo de alegria, está na mão. Está aqui, vocês já estão na casa, tem estudo, tem tudo que quiser, da forma que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, no horário que vocês quiserem. É isso. Bom, vamos partir para outra pergunta. O que define o momento exato em que o espírito se liga ao corpo durante a gestação? A gente ainda tinha, a ciência ainda tinha, não sei se tem, mas o espiritismo nunca teve dúvida sobre a hora exata do nascimento e a hora exata da nossa morte. A gente sabe que a vida começa na concepção. Na hora da concepção, o espírito entra. Esse é o momento exato que o espírito se liga ao corpo. E a morte, ela é feita quando se rompe o tronco cerebral. Também uma informação que, se eu não estou enganado, em Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos. E a partir do momento que ele entra, esse espírito entra, existem 2 formas dele crescer junto com a gravidez. Se ele for um espírito muito evoluído, ele fica transitando entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Quando é um espírito ainda atrasado, renitente, muito endurecido, ele entra e não sai, até ele completar o ciclo dessa reencarnação. Então, é esse o momento. Outra pergunta. O que é a misericórdia divina segundo o Espiritismo? Aqui eu só posso falar uma palavra. Uma das maravilhas do Espiritismo é a misericórdia divina. E eu vou dar uns exemplos para vocês aqui muito interessantes, que quando a gente começa a entender o que é a filosofia espírita, a primeira coisa que a gente começa a aprender é que tudo tem uma razão de ser. E aqui na casa, a gente sempre fala na fé, a nossa fé. Mas a fé, ela tem que ser uma fé raciocinada. É uma fé
que tem embasamento, uma fé que dá para você confrontar a fé com a razão. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui na casa é que a nossa fé ela é raciocinada. Com isso, a gente começa a fazer questionamentos o tempo todo. Então, essas coisas que eu falei de Deus aqui, de Jesus e tantas outras, são frutos de questionamento de estudo. São frutos de situações que a gente viu que não tinham sentido. Como vocês explicariam, se não fosse por exemplo, a reencarnação, para chegar na misericórdia divina, se a gente tiver só uma vida? Nasceu aqui, viveu, morreu, acabou. Onde é que estaria a justiça nisso? Onde é que estaria a forma da gente? E esse foi um dos maiores problemas que eu vivi antes. Como é que a gente iria entender a desigualdade social? As pessoas que vêm com todo conforto, seja conforto material ou outros tipos de conforto, e aqueles que vêm em sofrimento o tempo todo. Como entender a morte de uma criança? Como entender uma criança nascer com câncer de pulmão? Como entender tantas coisas que acontecem por aí? E onde é que entra a misericórdia divina? No Espiritismo, a gente, e vai estar aqui para frente, obrigado, vai estar aqui para frente, a gente não tem o conceito de pecado igual é tido por aí. Aliás, eu não gosto dessa palavra, que foi muito banalizada. A gente erra, a gente se arrepende, a gente repara e a gente expia. Essa ordem eu vou detalhar para vocês. Se eu vivi uma vida reta, eu vivi uma vida honesta, eu vivi uma vida digna, eu fui uma pessoa do bem, a misericórdia divina está do seu lado da mesma forma de que está de quem não foi. A diferença está na consequência. Então, se você foi uma pessoa dessa forma, você viveu uma vida bem vivida, você vai ter uma morte suave e vai ter a misericórdia divina atuando em você de uma forma completamente serena. Agora, onde está a justiça divina? Na misericórdia divina. Deus é misericordioso e justo com todos nós. Deus não abandona nenhum filho seu. Ninguém. Por pior que seja. Na cabeça de vocês aí vai aparecer o nome de várias pessoas, muito mais na época da era da humanidade. Todos vão ter a misericórdia divina. O que vai distinguir é a reparação e a expiação, que são as provas e são os que as pessoas vão passar durante as existências para poder evoluir. Então, a misericórdia divina na visão espírita, ela é total e ela é para todos o tempo inteiro. Por isso que não combina você falar que Deus tem algum tipo de punição, que é um outro problema que a gente via em outros lugares que eu frequentava, e eu não entendia porque que Deus era tão cruel com as pessoas. Então não era Deus, então não é assim. E aqui a gente passou a ver isso dessa forma. E ele também perguntou aqui, quando o processo reencarnatório cessa para o espírito? Quando ele não precisar mais reencarnar e já tiver atingido um nível evolutivo cuja necessidade de reencarnação não exista mais. Tem muitos? Tem muito espírito evoluído, Jesus, e você pode citar São Luís, Santo Agostinho, tantos outros missionários que a gente teve aí, que não tem mais a necessidade da reencarnação, porque a reencarnação é aonde você corrige isso tudo que eu falei. Então, nós mesmos, nós vamos chegar num ponto, lógico, eu acho que nós estamos muito longe ainda, senão a gente não estava aqui nesse planeta. Nós vamos chegar num ponto em que nós também não precisaremos reencarnar mais. Poderemos, quem sabe, reencarnar por missão, mas não mais por obrigação. Vamos lá, mais uma. Por que esquecemos as vidas passadas? Gente, a gente não suportaria ver o que aconteceu no nosso passado. Isso chama amnésia reencarnatória. Isso é um dos maiores benesses que Deus criou para nos ajudar. Hoje, se nós estamos aqui na casa, se nós estamos procurando estudar, se nós estamos procurando viver no bem, se nós estamos procurando fazer caridade, fazer o bem para o outro, ser pessoas melhores a cada dia,
Como diz Emmanuel, um pouquinho por dia, vamos ser melhores hoje do que nós fomos ontem. Nós estamos na melhor versão de nós mesmos, porque as versões anteriores não são boas igual essa. Pessoas que eu conheci, que conseguiram de uma forma ou de outra, por hipnose, por alguma questão de vidas passadas, não gostaram do que viram. E conforme for conforme for o nível da crueldade, pode muito prejudicar essa vida presente. Então não nos é dado o direito de saber o que aconteceu em vidas pregressas por esse motivo. Porque senão interferiria agora e a gente muitas vezes não suportaria esse tipo de coisa. Vamos lá. Mais uma. O espírito pode reencarnar contra a sua vontade? Sim. Isso chama reencarnação compulsória. Por que que ele pode? Porque muitas vezes esses espíritos que passaram por processos muito ruins nessa vida e por causa da misericórdia divina e da justiça divina, vão ter que reparar, e geralmente são espíritos que estão muito atrasados, muito reticentes, muito duros, embrenhados no mal. Aí a justiça divina, a espiritualidade determina que ele vai reencarnar. E muitas vezes reencarna com limitações, muitas vezes reencarna com situações que ele precisa passar para que ele evolua da forma que a gente precisa. Aliás, a evolução, gente, é o sentido todo dessa vida. Deus nos criou simples. Cada um de nós foi criado por Deus. Todos nós aqui, todos os 8 bilhões que estão na Terra, mais os 24 bilhões que estão na reticidade. Todos foram criados por Deus. Todos foram criados da mesma forma. Nós começamos pequenos, sem nenhum conhecimento. Totalmente cruz, vamos dizer assim. E aí Deus nos deu o livre-arbítrio. Nos deu a escolha. E cada um escolhe o que quiser. Plantar é facultativo, mas colher é obrigatório. Por isso que a gente fala, você não consegue plantar uva e colher melão. Você vai colher o que você plantou. Está colhendo hoje, aqui na sua vida agora, muita dor. Quem está aqui colhendo muita dor, muito sofrimento, muita coisa, planta flor. O Sérgio fala muito isso aqui. Se plantou alguma coisa espinhenta, vai colher. Se plantar flor, vai colher alegria. Então, gente, é muito assim, não é que é fácil, mas quando a gente muda o nosso próprio comportamento, a gente consegue mudar essa existência. A gente consegue mudar aqui e agora. Eu sou testemunha viva disso. Eu sou outra pessoa depois que eu entrei para uma casa espírita. E eu sei que eu tenho muito a evoluir. Mas eu já tenho hoje a consciência que eu falei com vocês aqui no início. Hoje eu sei que pequenas coisas que eu entendia como certas no passado, para mim hoje não funcionam. Gente, não existe meio erro, não existe meia mentira, não existe meio ato desonesto. Não existe um roubo de 1 centavo ou um roubo de 1 milhão, é a mesma coisa. Então o que acontece? A gente foi feito para essa evolução que Deus criou para nós. A partir do momento que a gente tem essa consciência, eu vou para a minha casa, depois que terminar aqui, pego a minha jantinha gostosa ali e vou para casa pensar em tudo que eu escutei aqui hoje. E pensar assim, o que eu posso fazer para me melhorar? Porque se você melhorar a você mesmo, você pode melhorar o ambiente pelo exemplo. Isso é a melhor forma que tem de a gente mudar. Essa situação que está na cabeça de vocês aí, é um parente difícil, é um problema grande no trabalho, é um problema com os meus amigos, é um problema na rua, a gente equaciona tudo. Primeiro, porque a gente se acalma. Segundo, porque a gente entende o que está acontecendo conosco. Muitas vezes a gente nem se conhece, a gente nem sabe as emoções que a gente sente. Gente, por que nós reagimos tão mal para certas situações? Por que você vê intolerância na rua toda hora? Por que briga no trânsito está dando morte quase todo dia? Por que as pessoas sentem tanta raiva e não conseguem dominar essa raiva? Isso é falta de inteligência emocional. E aí vem a fala do Cristo, né, que é dar a outra face, que quer dizer,
quando você receber de lá uma energia negativa, uma energia de violência, de raiva, de qualquer coisa, tente se controlar. Inteligência emocional é como você vai reagir para essa situação. É fácil? Ninguém falou que era. É possível? Totalmente possível. Com treino, persistência. Então, quando a pessoa de lá para cá te manda uma energia ruim, uma ameaça, uma ofensa, alguma coisa assim, se você conseguir não retornar com o que ela espera de você, que é a raiva, que é a violência, porque essa violência sua, essa sua raiva vai alimentar a raiva dela. Aí eu te pergunto, violência de lá com violência de cá vai dar em quê? Agora pensem diferente. Violência e raiva de lá e o meu silêncio de cá. Ou uma resposta serena. E aí? Olha como é que a situação muda. E aí tem aquele ditado que fala, não leve desaforo para casa. Leve sim. Quem falou que não pode levar? E quem está levando vantagem? Gente, quem é que leva vantagem nisso? E não violência. Em dar essa outra face. E não compartilhar e não compactuar com ódio agora que está disseminado mundo afora, com intolerância absurda, com misoginia, com xenofobia, com racismo, com aporofobia, né, que é o ódio de moradores de rua, de pessoas pobres. Homofobia. Quem somos nós para julgar as pessoas? Quem somos nós? E aqui nessa casa, tudo isso é tratado nas obras. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão encontrar exemplos nas nossas obras. Vamos para outra. É possível que dois espíritos compartilhem o mesmo corpo? Não. Isso não existe. O espírito não pode ter dois espíritos num corpo só. Isso não existe. Qual o papel do sofrimento na evolução espiritual? Isso aqui dá uma tese de uma semana, gente. Não tem tempo para falar de tudo, mas vamos falar um pouquinho de dor e sofrimento. Semana passada eu estive aqui com o Zé Amaral, mas ele deu uma aula sobre dor e sofrimento. Eu não tenho condição de fazer o que ele fez, né? Quem dera. Mas a base da ideia dele, gente, é que a dor é a companheira e que o sofrimento é opcional. Como é que você está falando? A dor é companheira, o sofrimento é opcional. É um conceito avançado, mas é um conceito possível. Ele disse uma coisa que eu não esqueci. Que se não houvesse a dor na humanidade, a gente estava lá nas cavernas até hoje. A gente estava perdido lá na idade primitiva. Nós temos 3 formas de chegar na casa espírita e 3 formas de levar a vida. Pelo amor, pela dor ou pela razão. Eu, particularmente, vim pela razão e já contei para vocês aqui. Mas a maioria das pessoas vem para casa pela dor. Porque não encontra sentido naquela dor. Porque não encontra sentido naquilo que está passando. Pelo amor, é o contrário. Você tem sentido em tudo, você está integrado com tudo. Mas a dor é que impulsiona. Por que eu estou falando? Vou fazer um pequeno exercício com vocês aqui. Ninguém precisa falar nada. Se você está agora sentindo uma dor grande no peito, que está te trazendo uma angústia, está te trazendo tristeza, está te trazendo aquele sentimento assim, às vezes de desespero, nós vamos fazer um pequeno exercício para ver se a gente entende um pouco essa dor e tem uma rota de saída. Primeira coisa, da onde vem essa dor? A gente precisa identificar, cada um pense. E todo mundo aqui já viveu dores muito grandes na vida. Todo mundo. Não adianta. E nós vamos viver mais, gente. A diferença é que nós vamos estar mais preparados a partir de hoje. Então, de onde vem essa dor? O que aconteceu? Por que fulano fez isso comigo? Por que um parente meu foi embora e eu não consigo entender a ida dele? Por que eu perdi meu animalzinho de estimação de tantos anos? Por que eu tive um desgaste no trabalho que me deixou triste? Primeiro é por quê. Vamos entender o porquê. Segundo, cada um vai tentar entender a seguinte lição. Por que eu estou passando isso? O que isso está trazendo de lição para mim? Gente, tudo é
causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Nós damos causa para a maioria dessas coisas, se não todas. Quando você entende, eu estou aqui agora, no momento de sofrimento, está doendo muito. Eu já identifiquei de onde vem essa dor. Agora eu vou identificar o seguinte: o que eu preciso melhorar com aquela dor? Por isso é que o mundo é impulsionado. O que essa dor está me dizendo, gente? Eu vivi isso muitas vezes e agora, nos últimos tempos, eu tenho conseguido melhorar esse conceito dentro de mim mesmo. Quando eu entendo, a última vez que eu passei uma crise dessa grave, em 5 minutos eu entendi o motivo. E falei assim comigo mesmo: você precisava passar por isso, né? Não aprendeu? E foi por responsabilidade minha, por arrogância minha. Quando veio essa coisa, eu entendi e falei: beleza, é para mim. Vou aprender essa lição. E fiquei trabalhando aquilo ali na minha cabeça. Até que a situação de fato se aliviou por outros motivos e tal. E veio a terceira parte, que eu agradeci aquela dor. Porque se não fosse aquela dor, eu não teria evoluído, eu não teria saído daquele lugar, não teria visto o que eu estava fazendo de errado. E a maioria de nós não vê. E, gente, é fatal. Veio, você não aprendeu, vem de novo. Reencarno quantas vezes precisar, enquanto eu não aprender a evoluir. E quanto tempo dura essa prova? Se você pergunta que outro dia, o prazo que você precisar para evoluir, para melhorar. Então, gente, vamos entender assim o nosso comportamento e as circunstâncias da nossa vida. E onde Deus entra nessa relação? Lugar nenhum. Ele não tem nada com isso. Se Ele nos criou, nos deu o livre-arbítrio, nos deixou escolher o nosso caminho, e nós escolhemos o caminho errado, nós somos o mal. E se nós escolhemos coisas erradas, as consequências vêm, a responsabilidade é de quem? Aqui na casa ninguém terceiriza, gente. Isso é que é a diferença de você entrar numa casa espírita. E por que muita gente vem para casa e não consegue ficar? Porque quando você entra, você bate de frente com você mesmo. E você vê que não adianta você ir na igreja e confessar, rezar a Ave Maria, não adianta. Isso não vai resolver. E é mais fácil e mais cômodo você viver nessa ilusão. Porque aqui, se você quiser melhorar, você tem que mudar a si próprio. E é isso que é a maravilha dessa evolução. A gente evoluir e melhorar. Então, cada um de vocês que sentiu essa dor, e agora tem o lado do sofrimento, que é o que está falando aqui. Gente, eu vou contar um caso, acho que a gente tem tempo. Eu assisti uma palestra da Anete Guimarães há alguns anos, foi muito, muito, muito interessante. Ela é uma palestrante espírita, cientista, fantástica, ela é uma inteligência, um conhecimento. E ela conseguiu explicar por que a gente disputa sofrimento. O que você está falando? Disputa sofrimento. Por que as pessoas, quando você está conversando... Eu fiquei no hospital há muitos anos fazendo trabalho voluntário. Eu vi muitas vezes as pessoas disputando sofrimento. Ah, meu marido está aqui, ele está com isso. Nossa, o meu está com isso. Não, meu avô está com isso. Você saia de perto. As pessoas disputam sofrimento. E por que isso acontece? É aí que entra a Anete. Na época, esse tal de escândalo cerebral era uma novidade, mas hoje com certeza não é, que o mundo evoluiu muito, né? E eles elencaram, gente, os 3 maiores prazeres que a nossa mente tem na vida. O primeiro deles é a superação. Quando a gente supera qualquer coisa nossa, por exemplo, um atleta de alto rendimento, quando bate um recorde, quando ganha uma medalha, aquilo, a parte do lobo frontal, que esse scanner cerebral, foi a primeira vez que eles pegaram e colocaram um ser humano vivo, num scanner cerebral, ficaram mapeando, saiu uma imagem, e nessa imagem aparecia a reação do cérebro. Espetacular isso. Então, quando você se superava, o cérebro, a parte do cérebro, que se eu não estou enganado é o lobo frontal, pipocava. Quando você aprendia alguma coisa, o seu cérebro pipocava. E o terceiro, gente, sofrimento. Olha para vocês verem onde é que nós chegamos. O sofrimento é a terceira causa de satisfação do cérebro humano. Por isso que as pessoas potencializam e disputam o sofrimento.
A partir do momento que a gente tem essa consciência, e o Zé foi muito catedrático, e eu prefiro não ser, porque eu não consegui fazer isso ainda, mas tornar esse sofrimento oriundo dessa dor uma coisa opcional, como é que vai ser a nossa vida, hein? Como é que seria diferente? Porque o sofrimento, ele aumenta aquela dor, ele potencializa aquela dor. E se a gente sabe de onde vem aquela dor, por que eu estou sentindo aquela dor, por que essa dor está querendo me ensinar, nós temos que ter humildade de reconhecer que ali tem coisa, ali tem. E comece a pensar na sua vida, o que foi que eu fiz, por que isso aconteceu, aonde eu cheguei. E você reconhece que aquela dor foi didática, você aprendeu com ela, e no final agradece aquela dor, você completou o ciclo. E nós vamos passar por 2 aqui para frente, todos vão passar. Só que não vai ser mais essa dor sofrida desse jeito. Eles costumam dizer assim, espírita não sofre, espírita não sente dor. O que é isso, gente? A gente sente dor do mesmo jeito. A gente sofre e potencializa o sofrimento da mesma forma. Só que agora, por exemplo, a gente está lutando para diminuir esse sofrimento e diminuir o impacto dessa dor. Mas qual que é a diferença? Como a gente tem todo esse conhecimento de vida, e nós sabemos que o que morre é esse corpo aqui, esse corpo vai morrer, mas o meu espírito não, a gente tem consolo. Então a gente não desespera. Quando a gente perde um ente querido, eu costumo falar ente querido, animalzinho querido, porque nós temos que respeitar os animais que são seres de alma e que vivem conosco. A gente precisa, é urgente, quando a gente perde um parente, quando a gente vai num velório, quando a gente vai acolher uma pessoa em sofrimento, às vezes em desespero por não ter esse conhecimento, que ela mude a forma de ver. Porque se a pessoa ficar emanando desespero para o espírito que acabou de desencarnar, ela está obsediando aquele espírito. A gente acha que a obsessão é só de lá para cá. Não, não. É de lá para cá, entre eles espíritos encarnados, entre encarnados e entre encarnados e desencarnados. A gente vê muito isso em reunião mediúnica, de se falar que a pessoa fica presa, gente, porque a gente não deixa ela embora. A nossa força mental é muito grande. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, levar esse consolo de que o que morreu foi o corpo. Segundo, emanar coisas boas. Gente, quantas vezes vocês ouviram falar de alguém que chegou e agradeceu a pessoa que faleceu pela vida que ela teve, pela convivência, pelo que ela deixou de bom? A gente não vê falar isso, mas é isso que nós temos que fazer. E emanar boas energias, frequência alta, para que ele consiga se desligar e ir embora. Porque ficam aqui, gente. Eu vi muitas vezes, principalmente quem é muito materialista, fica por aqui rondando. Não consegue se desligar. Quantas vezes eu ouvi em reunião assim, mas ele está na minha casa, está usando as minhas coisas, mas ele está na minha fazenda, está cuidando do meu gado. Isso o espírito conversando conosco. E ele nem sabia que tinha já ido para o lado de lá. Então, aqui nós vamos ter, eu costumo dizer assim, eu ganhei essa base, essa estrutura, para conversar com as pessoas nos momentos difíceis desses. Principalmente casos de suicídio. Eu fico muito assim, com o coração doendo. Essa semana eu vi mais um caso de um jovem de 22, 23 anos. Eu só pensava assim, puxa vida, se a gente tivesse tido uma oportunidade de conversar com ele, respeitando profundamente a dor dele, porque um ato desesperado desse, ele está precedido de uma dor profunda, e de um engano terrível, que é achar que morrer vai resolver os problemas dele. Gente, suicídio agrava muito. Você cria um débito muito maior. Então, quando você chega na reticidade e vê o nível de sofrimento que você vai ficar, e aí, gente, novamente, não vou de forma nenhuma julgar sofrimento de ninguém. Isso é uma covardia, principalmente com a pessoa que tem depressão, né, que é uma dor da alma, que é uma dor que a gente precisa respeitar, tem que tratar, tem psiquiatra, tem psicólogo e tem espiritual. Então, nós vamos respeitar a dor dessa pessoa. Mas a gente não vai deixar de levar o consolo, porque as pessoas elas têm tanto medo desse desconhecido, que às vezes as pessoas ficam contemporizando a dor do outro. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ele mexeu com isso. Para atenuar a própria dor da pessoa, nem é do outro. Por que a gente não fala a palavra câncer? Aquela doença.
A gente pode falar do sentido do câncer na doutrina espírita, mas agora não vai dar tempo. Mas aí fica o recado. Cada um melhora a si próprio, desenvolva esse lado para poder ajudar as pessoas. Não deixe de ajudar qualquer pessoa que vocês encontrarem na vida de vocês. Não deixa preguiça, não deixa... Eu costumo citar uns exemplos assim. Tem uma senhora que fica aqui na esquina da Itapecerica com o 1º de junho, a senhora de uns 60 e tantos anos, vendendo balinha. Toda hora que eu passo lá, eu dou um dinheirinho com a balinha dela. O que que tem? Aí você vai aqui no BH, perto onde eu moro, tem um rapaz lá vendendo paçoca, R$1 cada uma. O que vai fazer? O que vai fazer é problema dele. Não vamos arranjar desculpa para não ajudar os outros, não. Vamos ajudar. Eu estou com fome, espera aí que eu vou trazer um lanche para você. Vai lá dentro, que você vai fazer a sua compra, compra e leva. O que que tem? Vai te fazer alguma diferença financeira? Não. Mas a gente tem essa trava de, às vezes, não querer ajudar o outro. Não sei por quê. A partir de agora, na cabeça de vocês, ao que sair essa porta, pensa nisso. Cada dia vai melhorar um pouquinho, vocês vão ver essa outra coisa, gente. Sem nenhum reconhecimento. Sem querer nada em troca. 15 dias atrás eu fiz aqui uma palestra sobre os 20 exercícios para a nossa reforma íntima. Tudo isso foi tratado, deve estar lá no YouTube do centro. Quem tiver interesse, vai lá, assiste. É bem gostoso de assistir, é bem dinâmico. E aí, olha o que vira a nossa vida. Entendimento, evolução, inteligência, fé em Deus, conhecer o Cristo verdadeiro, nos tornar um ser humano melhor, ter mais compreensão, ter mais amor, ter mais paz, ter mais justiça na vida. É isso que o Espiritismo traz para a gente. Vamos avançar para mais uma pergunta complicada? Como entender a justiça divina diante das tragédias coletivas? Essa pergunta é muito boa. Gente, desencarnação coletiva é quando várias pessoas morrem juntas ao mesmo tempo, em várias situações diferentes. Posso citar aqui muitos exemplos. Gente, tem muita pergunta, eu não vou conseguir responder, tá? Senão fica para a próxima aqui. Semana que vem eu estou aqui de novo. Casos assim, por exemplo, ficaram marcados no mundo. O caso do edifício Joelma, vocês lembram? Que morreu aquele tanto de gente. Aquele avião da TAM que caiu em 2006. O outro avião da Gol que caiu também, em 99 em 2006. Então ali, várias pessoas estão juntas ao mesmo tempo em uma determinada desencarnação. Eu viajo muito, gosto muito de viajar, gosto muito de avião. Aí as pessoas viram para mim e falam assim, mas você tem medo? Eu falei, gente, medo como? A minha hora de voltar já foi embora. Se for morrer dentro do avião, Deus escolheu assim, o que eu vou fazer? Então eu vou deixar de ir? Não. Como é que isso acontece? Essas pessoas, geralmente, elas têm alguma coisa em comum no passado. Aí você fala assim, e aquele cara que ia pegar o avião e não foi? Não era a hora dele. Vai acontecer alguma coisa e não vai embarcar. Simples assim. Ou vai acontecer alguma coisa para ele ter que embarcar. Então todos vão estar juntos naquele momento para que haja aquele processo. Geralmente está vinculado a alguma coisa do passado que exige o retorno deles juntos num determinado momento da vida. Então assim, o Espiritismo explica essas coisas com muita simplicidade. A gente não tem que complicar as coisas, a gente tem que simplificar as coisas. Simplificar. E aqui vocês vão encontrar esse consolo que vocês estão sentindo no coração agora, esse alívio que a gente sente no coração quando a gente faz um exercício para a dor. O alívio da gente entender, apesar da gente ainda não conseguir fazer disso uma verdade absoluta, que nós não vamos morrer. Que o Espiritismo matou a morte. O dia que vocês entraram aqui, vocês descobriram isso. Esse alívio, essa sensação é o que eu queria passar. Então, quando você vê um acidente grave, onde uma pessoa escapa, acidente da Chapecoense, mas foi 71 pessoas morreram, se eu não estou enganado. O Ruschel e mais 3 não morreram, não era a hora deles. O avião caiu lá de cima. Um deles teve uma amputação na perna, o outro está jogando de novo, já tem que está jogando de novo. E de vez em quando eu fico pensando como é que é a cabeça dele, que entra no avião 2 vezes por semana. Se ele não entrasse, ele não teria a profissão dele. Então, o que eu acho, gente? É um pensamento meu. Não tem que ter medo. A gente tem que tentar eliminar esse medo. Eliminando esse medo, a gente diminui o sofrimento. É fácil? Não. Você conseguiu? Não. Não consegui, estou lá na luta.
E a única coisa que eu quero é dessa vez passar para o lado de lá com mais tranquilidade, mais entendimento, em paz, com serenidade. É isso que eu queria. E para isso, gente, a receita foi dada aqui hoje. Melhorar a gente mesmo, evoluir nas coisas, ser menos egoísta, atacar os vícios morais, ter conhecimento, ajudar as pessoas, fazer caridade, ser fraterno, justo. É isso que o Espiritismo cobra. Aliás, a frase que eu abri a palestra é assim, o Haroldo fala isso. O Espiritismo não exige nada de nós. Nenhuma obra você vai encontrar exigência. Ah, você não pode fazer isso. Ah, você não pode fazer aquilo. Tudo é livre-arbítrio. Mas ele espera tudo de nós. Que, aliás, eu acho que é pior do que falar assim, faz isso ou faz aquilo. Espera por quê? Porque nos dá a base, o conhecimento. Nos dá isso que nós estamos compartilhando aqui hoje. Mais uma pergunta. Existem espíritos que não querem evoluir? Sim. Existem muitos espíritos que não querem evoluir. E eles não querem evoluir principalmente porque estão na ignorância. Porque ainda estão no estágio endurecido. Mas a evolução é obrigatória. 5 minutinhos. A evolução é obrigatória, gente. Demore o tempo que demorar, seja do jeito que for. Um espírito endurecido desse, por exemplo, que não quer evoluir, um dia ele cai numa reunião mediúnica. Um dia ele é acolhido na reunião, que é um ponto de socorro espiritual. E aí, se a gente tiver a habilidade, o tato para levar, ali pode começar uma nova vida desse espírito. O entendimento de que esse caminho endurecido de não evolução é ruim. Porque geralmente eles foram muito maltratados, as existências, todas que eles viveram. Então existe essa condição, eles não querem evoluir, mas no final evoluirão, porque é um destino de todos nós. Os tempos são diferentes, cada um no seu tempo. Falou de sofrimento, já foi. Existem espíritos que podem reencarnar com deficiências físicas? Sim. Sim. A gente falou mais cedo de justiça divina e misericórdia divina. Da pessoa que passa uma vida inteira cometendo delitos, desonestidades, outras coisas, e que não teve a justiça aqui. Não tem problema. O ideal seria que ela tivesse a justiça aqui e a divina. Então ela vai chegar na hora, você vai passar para o lado de lá, vai abrir seu WhatsApp, lá no mundo espiritual, né, no Uber espiritual, você vai estar lá, vai abrir seu Facebook, você vai analisar com a espiritualidade, é mais ou menos assim mesmo, viu? Todos os fatores, todas as vivências suas, daquela existência, e ali você vai ajudar, conforme o seu estágio evolutivo, a propor esse processo de reparação. Por isso que eu falo, não é pecado, é erro. Não é castigo, é reparação. Quer coisa mais justa do que essa, gente? Eu vou me haver com os erros que eu cometi. E eu vou ajudar a reparar. Por isso é que não existe esse negócio de Deus pune, que Deus vai te punir, Deus é isso. Não é, Deus não tem tempo para ficar aqui falando que se Deus quiser toda hora não, gente. Não tem. O Zé falou isso aqui no dia, eu achei muito interessante. Não tem. Então, quando você reencarna, às vezes, com alguma deficiência física, é uma reparação dessa. Isso se chama expiação. É uma espécie de prova que você tem, prova é mais simples, baseada em alguma coisa que você viveu no passado. Eu tenho uma deficiência, eu não entendi o porquê dela, mas eu aceitei ela há muitos anos. E, aliás, como é uma deficiência visual, eu agradeço o que eu tenho, e não faço, reclamo do que eu não tenho, eu agradeço o que eu tenho. Então, às vezes, a deficiência, que seja mental, que seja física, às vezes para segurar algum espírito que veio com muita maldade no passado, ele vem com a idiotia, ele vem com a parte mental dele prejudicada, de propósito, para que ele não faça o que ele fez na outra e possa continuar a evolução dele. Como o Espiritismo vê as religiões tradicionais? Caminhos diferentes, um respeito total, onde há amor à caridade, né? Acho que Dalai Lama, ou algum deles, falou que religião boa é aquela que te faça um ser humano melhor. Eu concordo. Agora,
eu estou aqui porque aqui eu encontrei todas as respostas que eu falei para vocês. Agora, se a pessoa precisa de ter o determinismo de um pastor, que ela tenha. Se ela precisa ter a limitação de uma religião um pouco mais endurecida, que ela tenha. Porque tem gente que precisa disso. Né? Só que aqui a gente não critica, mas a gente questiona muitos pontos que a gente vê. Vários que eu questionei para vocês aqui foi a experiência que eu tive em igreja católica. Vários deles. Que foram desconstruídos um a um quando eu entrei nessa casa. E é por causa disso que eu estou aqui até hoje. E por causa disso que eu estou aqui fazendo o que eu adoro fazer, que é divulgar espiritismo para as pessoas, levar esse consolo. E é por isso que eu agradeço a cada um de vocês a audiência, a paciência. Que cada um leve essa missão, essa lição para casa, faça bom proveito. Tenha a palestra agora na sequência. E semana que vem nós estaremos aqui de novo. Muito obrigado, boa noite a todos. Que vocês vão em paz. Que vocês tenham tudo isso aqui com as famílias de vocês. Obrigado.